E aí, gente, tudo bem? Vamos agora falar da tua escrita científica. Você que está nesse momento fazendo um TCC, está escrevendo um projeto, ou então está pensando em publicar um artigo científico, você tem que ter cuidado como você escreve, tá? Porque a gente geralmente, isso eu estou falando mesmo por experiência própria, porque eu errei muito na minha escrita científica, na minha redação científica, e o tempo todo a gente está, né, reaprendendo as coisas, aprendendo coisas novas, algumas técnicas de escrita científica. Então, uma das coisas que eu cometia muito é o uso do pleonasmo, né? E também o uso de modismo, algumas expressões que todo mundo usava e que, mesmo sem entender, eu acabava usando também. Então é muito comum, para quem não tem tanta experiência na escrita, cometer esses dois erros: usar pleonasmos, né? E também utilizar algumas expressões clichês. A gente tem que ter cuidado com isso, porque alguns revisores das revistas científicas, alguns professores dos programas que vão avaliar vocês, da banca do TCC, eles já têm experiência tanto em escrita quanto em leitura, né, de textos técnicos científicos. Então, eles dominam essa área e eles identificam esses erros assim de cara quando eles passam logo a primeira parte da tua introdução. Então é interessante você ter cuidado com isso. Bom, evita a questão dos pleonasmos, tá? Evita algumas expressões como, por exemplo, criar novos produtos, é um pleonasmo. Erário público é um outro pleonasmo e a gente vê muito nos textos. Há 5 anos atrás também é um outro pleonasmo. Todos são unânimes. Elo de ligação, acabamento final. Então, são alguns pleonasmos que a gente acaba identificando nos textos técnicos científicos, por exemplo, erros que eu cometi, que hoje eu vejo nos textos que eu pego para corrigir, dos artigos que eu pego para corrigir, ou então dos projetos, das bancas que eu vou participar, tá? Algumas expressões que são consideradas como modismos, né? Algumas expressões consideradas também como clichês. A gente olha e já diz logo assim, poxa, essa pessoa não tem autenticidade, né, na sua escrita, não tem o seu jeito de escrever dentro do que é técnico científico. Então, por exemplo, alguns exemplos dessas expressões. A toque de caixa é uma delas. Então, assim, se faz parte da tua área, né, o uso dessa expressão, ok. Se não faz parte, toma muito cuidado, porque é considerado pelos revisores como uma expressão, um modismo, e muitos avaliadores olham meio desconfiados para quem escreve dessa forma. Além disso, tem como um todo, né? Algumas pessoas colocam lá, enche os parágrafos como um todo, como um todo. Fazer por merecer é outra expressão que a gente vê muito, um clichê de alguns textos. A nível de, também tem muita gente que gosta de utilizar essa expressão clichê, a nível de. Via de regra, também é outra expressão que a gente vê muito nesses textos. Preencher uma lacuna. Então tem gente que acha até bonito colocar preencher uma lacuna, né? Coloca lá no texto como uma expressão que acha que vai chamar a atenção de quem está lendo. E não tem, na verdade, uma coerência, não faz parte da essência do texto técnico científico, tá? Com certeza. E tome muito cuidado também com o uso de algumas expressões. Por exemplo, a partir de, quando na verdade você quer dizer com base em. E uma outra que é muito comum a gente ver é a expressão através. Quando na verdade as pessoas usam através, quando as pessoas querem dizer por meio de ou por intermédio de. A palavra através tem um outro sentido. E as pessoas, quando elas querem dizer que é por meio de alguma coisa, né, por intermédio de alguma coisa, acabam utilizando a palavra através, e isso é um erro grosseiro que é visto com maus olhos por quem vai estar avaliando o teu texto técnico-científico, tá? Então, cuidado aí na tua redação com os pleonasmos, cuidado com as expressões clichês, com esses modismos aí. E, mais uma vez, você só consegue encontrar a tua forma de escrever dentro do que é técnico-científico quando você lê. Então, você tem hábito de leitura e você consegue, né, encontrar a tua forma de escrever dentro do que é técnico-científico, tá? Até mais.
Abração, a gente se vê aí numa próxima dica.